Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? Bom, hoje nós vamos dar sequência nas funções do Microsoft Excel e eu vou reaproveitar essa mesma planilha aqui, ó, que nós tínhamos começado em aulas anteriores, tudo bem? Hoje, pessoal, a gente vai estar trabalhando com uma função muito interessante que é de contagem de células, tá? Onde eu posso contar células que contenha tanto caractere, né, no caso letras, como também números. E também existe uma outra função que só faz a contagem de células com números. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou utilizar uma função chamada conte.num. Essa função, ela só faz a contagem de células que o conteúdo seja de número, tudo bem? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber quantos alunos tem nessa classe. Então, eu posso pegar qualquer uma dessas informações de números aqui dos alunos, de prova, soma, média, porque é tudo numeral, e eu seleciono, tudo bem? Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui as notas da primeira prova dos alunos João até o Afonso, tudo bem? Então, do endereço B4 até o B10. Vou fechar o sinal de parênteses, que eu tenho esse costume didaticamente, lembrando que vocês podem já pressionar o Enter direto, tá? Ok, me deu lá o resultado de 7 alunos, tudo bem? Então, aqui eu usei a função conte.num. Vamos supor, esporadicamente, que eu tenha usado uma outra função, conte.valores, tudo bem? O conte.valores também faz a contagem de células que tem números e também que tenha nomes, palavras, tudo bem? Letras. E então, eu vou pegar e utilizar conte.valores. Vou agora selecionar o nome dos alunos do João até o Afonso, tá? Então, agora eu fui na coluna A4 até A10. Vou fechar o parênteses e Enter, dar a mesma quantidade. Agora, olha só a diferença, pessoal. Então, vamos lembrar que aqui eu usei conte.num e aqui eu usei conte.valores. Aqui eu selecionei o intervalo das primeiras provas, que são números, e aqui eu fiz a seleção dos nomes, né, que são, no caso, letras, tudo bem? Agora eu vou usar a seleção de forma errônea para vocês verem a diferença, tudo bem? Então, eu vou colocar lá igual, conte.num, vou abrir o parênteses, só que agora eu vou selecionar os nomes dos alunos, ou seja, letras, tá? Então, eu vou pegar lá do João até o Afonso novamente, vou fechar o parênteses e pressionar o Enter. Vocês perceberam que agora veio o resultado de 0? Por quê, professora? Porque, pessoal, já tá até falando, ele faz uma contagem numérica. Ele só conta células que contenha números. Então, se eu tenha, no caso, digitado, se eu digitei números e selecionei os números, vai dar certo. Agora, se for palavras, não dará certo. E a função conte.valores? Pessoal, isso aqui é uma graça, porque ele faz a contagem tanto de texto como de número. Olha só, agora eu vou selecionar o conte.valores com números para vocês verem a diferença, tá? Conte.valores. Abro parênteses, agora eu vou selecionar os números para vocês verem que ele funciona também com número. Olha lá, deu também o resultado. Ou seja, a função conte.num só funciona com seleção de intervalo de números e a função conte.valores, tanto números como letras, palavras, tudo bem? Professor, e se eu sem querer tivesse selecionado uma célula em branco? Célula em branco, pessoal, ele não faz a contagem, tá? Ele só faz a contagem com células que tenham conteúdo. Vamos fazer o resultado aí, ó. Vamos supor que eu vou selecionar aqui até o endereço A11 para pegar um valor vazio, tá? Então, vou colocar lá igual conte.valores e vou selecionar do João até 11, aqui no endereço A11 que tá vazio, tá? Então, se fosse, no caso, a contagem de todas as células, seria um total de 8. Vamos ver se ele vai dar 8 ou se ele vai dar 7? Olha lá, continua com 7. Por quê? Porque esse endereço aqui, ó, gente, o A11 é vazio, então ele não faz a contagem, tá? Então, o que que a gente vai guardar? Conte.num, recolhe, faz lá o intervalo, a contagem de células que tenha número, conte.valores, tanto números como palavras. Só que, quando é, no caso, o endereço de célula vazio, ele não faz a contagem, tudo bem? Então, aqui, ó, eu vou agora só fazer uma modificaçãozinha aqui, que vamos supor que eu quero assim, ó, quantidade de alunos, tá? Só pra ficar bonitinho, né? Vamos lembrar lá de utilizar a ferramentinha pincel, né? Essa ferramentinha aqui, pincel de formatação, tá? Então, eu vou selecionar, por exemplo, essa célula que tem essa formatação que eu quero. Venho aqui, ó,
formatar, né? Vamos lembrar, pincel de formatação, que ele vai copiar a formatação de uma célula em outra aparência. E coloco aqui bonitinho, tá? E aqui eu vou usar tanto conte ponto valores, porque ele vai pegar tanto o número como o texto, como também no caso conte ponto num, se eu só for selecionar lá a parte referente a números, tudo bem? Então, eu vou colocar igual conte ponto valores, porque eu quero selecionar o nome dos alunos, seleciono todos os nomes dos meus aluninhos, fecho parênteses e pressiono Enter, tá? E a mesma coisa, eu quero colocar uma formatação. Então, vou pegar aqui, por exemplo, tanto faz, tá, pessoal? Mas que eu quero essa formatação. Lá eu pego o pincel de formatação, coloco aqui bonitinho, tá? Ah, professora, mas quantidade de alunos não tem caso decimal, né? Quantidade de pessoas é um número inteiro. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, vamos trabalhar com formatação de número. Seleciono lá esse resultado, que ele veio copiando a aparência daqui, né? Venho aqui, ó, no grupo número da guia página inicial. E aqui onde está o número, ó, eu vou pegar lá a opção que eu quero o número sem nenhum tipo de formatação, ou seja, eu vou pegar geral. Quando eu pego geral aqui, ó, ele fica só com a quantidade inteira 7. Tudo bem, pessoal? Então, a aula de hoje vai ser bem curtinha, porque nós já tínhamos essa planilha montada. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, pessoal. Até o próximo. Grande abraço. Fiquem com Deus.